no livro do pessoal do Jota, lá, aquele site jurídico, né, o Tribunal, que são os mesmos autores que publicaram os 11, né, um livro excelente sobre o STF, né, revelaram lá com várias entrevistas com ministros, ex-ministros e tal, que o STF, né, se juntou com as Forças Armadas para conter o avanço do fascismo. Né? Quer dizer, aquilo tudo que a gente já sabe. Né? Ou porque, pelo menos, eu estava falando há muito tempo contra, né, toda a ranhetice do pessoal aí das viúvas dos militares. Né? Que o STF, o Alexandre de Moraes, né, sobretudo, né, e Dias Toffoli, não faria nada, na dica de nada, sem a anuência das Forças Armadas. Né, o que ele conta lá no livro, que o STF foi lá, consultou os generais das Forças Armadas, falou, nós vamos pôr quente em cima do Bolsonaro. E as Forças Armadas falaram, manda ver. E aí começou tudo o que aconteceu, né, que a gente sabe. Isso lá em 2020, tá? Não foi assim, agora, no finalzinho, não. Né? Então, assim, qual que era a pergunta, a principal preocupação do STF? Se nós interferimos, vocês vão dar um golpe? Perguntaram para os militares. Fica tranquilo que jamais terá golpe. Nós estamos pela legalidade até o fim, né, junto com o STF. Então essa história de golpe, todo mundo sabe que é uma farsa, inclusive o próprio STF, inclusive o próprio Alexandre de Moraes. Né, fala que foi tentativa de golpe, estão condenando uns caras aí por terrorismo, lei de segurança nacional, essa coisa toda. É tudo forjado. Todo mundo sabe que não teve nenhuma tentativa de golpe. Depois com a CPI ainda isso ficou mais claro, né, quando surgiram as imagens, né, dos próprios agentes do GSI a serviço do Lula abrindo as portas para o pessoal entrar lá no palácio, servindo cafezinho, água, tapinha nas costas, aquela coisa toda. Né? A presença do Flávio Dino na esplanada dos ministérios, né? A inação, enfim, tudo aquilo que apareceu na CPI, a gente sabe, né, que o negócio foi todinho armado. Né? Foi todinho armado. Né? Para quê? Para dar poder para essa gente vir e destruir a direita. Tá? E dar poderes também para as Forças Armadas, porque quem combate o inimigo interno acusado de terrorismo no Brasil são as Forças Armadas. Então, quando você põe todo mundo no inquérito acusando todo mundo de golpe de Estado, né, quem tem que resolver essa pica são as Forças Armadas, né, que saem cada vez mais fortalecidas desse negócio. Veja, as Forças Armadas fez isso várias e várias vezes. Né? As Forças Armadas, lá em 1936, criou o Plano Cohen, que era uma farsa, né, de uma tentativa de golpe comunista, né, para implantar o Estado Novo. Né, foi assim que eles fizeram, eles inventaram que existia um golpe comunista, né, teve uma tentativa de fato de golpe comunista onde foi todo um preso, depois eles fizeram a porra do Plano Cohen, né, uma farsa completa, né, aliás, criada pelos mesmos tenentes que depois, já transformados em generais, deram o golpe de 64, né, eles fizeram essa porcaria e implantaram o Estado Novo, né, que era uma ditadura, né, tenebrosa, muito pior do que, aliás, a de 64, né, mantida por dois generais nazistas, né, o Góes Monteiro e o general Dutra, né, que depois virou presidente da República com o apoio do próprio Getúlio Vargas. Depois eles fizeram isso com o AI-5. Todo mundo esquece a história do AI-5, mas existe uma história sensacional que eu vou contar um dia, que hoje só vou dar um resumo. Né, o que aconteceu no AI-5? Né, as forças de segurança do Estado de São Paulo, junto com os militares, né, inventaram um terrorista de direita, um sujeito assim que tinha depois ele virou uma espécie de reptiliano, ele fala com ETs, ele tinha uma facção política que esperava os OVNIs vir para o Brasil, um negócio assim completamente doido, né? Ele é reencarnação de algum faraó, cara, um negócio bizarro, mas enfim, né, depois eu dou o serviço inteiro. Esses caras, né, foram instruídos e patrocinados pelas forças de segurança de São Paulo para pôr bomba em delegacia, para pôr bomba em estádio de futebol, começaram a pôr bomba por tudo quanto é lugar. Né? E aí, né, criando um terrorismo urbano, né, foi uma organização de direita, os caras eram de direita, estavam lá querendo matar comunista, e aí assim, a desculpa era porque o Estado não estava fazendo nada contra os caras. Então eles fizeram, né, fizeram essa série de atentados na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro para precipitar, né, o endurecimento do regime. Né? E aí veio a publicação do AI-5, que deu plenos poderes às Forças Armadas, e eles fizeram, né, a merda que fizeram no país, aproveitaram para destruir a direita inteira, as lideranças conservadoras. Né? Bom, e o resto é história. Né? E tu fala, mas veja,
para destruir, combater a guerrilha do Araguaia, não precisava de AI-5 coisa nenhuma, né? Que é a grande, assim, a única coisa que as Forças Armadas realmente fizeram foi destruir a guerrilha do Araguaia. Mas eles inventaram isso, eles inventaram um terrorista, eles inventaram uma organização terrorista para justificar, inventaram os atentados, né? Inclusive tinha policiais envolvidos, para justificar o AI-5. E depois eles fizeram agora a mesma coisa eles fizeram a mesma coisa com o 300 da Sarah Winter, né? A Sarah lá já deu várias entrevistas falando como o GSI, por meio do general Heleno, interviu no movimento e fez o movimento deixar de criticar, que era um movimento para criticar a Rede Globo e a imprensa que ficava falando mal do Bolsonaro, né? Para direcionar o movimento contra o STF, né? E eles caíram na cilada. Aí deu aquele quiprocó que deu, né, lá em Brasília, no acampamento do 300, e o STF se voltou contra o 300 no inquérito dos atos antidemocráticos, alegando que a Lei de Segurança Nacional, que agora tem outro nome, né, a Lei Antiterrorismo, etc. Todo mundo virou terrorista. Né? E aí quando o Bolsonaro foi lá e mandou aquele acabou, porra, quem que foi lá pôr paninhos quentes? Fala, não, Bolsonaro, deixa essa molecada aí, não vamos se queimar por causa desses meninos inconsequentes. Né? General Heleno e Braga Neto, né, os mesmos que fizeram isso. O que aconteceu? Veio uma perseguição fodida contra a direita, depois daquilo, prenderam uma cacetada de gente, o Alan teve que ser exilado em decorrência disso, que não tinha nada a ver com a história, ele estava lá como jornalista cobrindo o que estava acontecendo e foi incluído no rol dos terroristas. Né? Teve que fugir do país por causa disso, né? Não abandonou não, né? Teve que ir sem a sua família, né? Graças a Deus, né? Eles conseguiu se reunir com sua família agora, né? Assim, todo mundo acompanhou a história sofrida do Alan, que na verdade dura até hoje. Muita gente foi presa, perdeu emprego, etc, etc. A própria Sarah Winter ficou 10 meses presa, né, carregando tornozeleira eletrônica, não pôde ver o filho, assim, desgraçou a vida da menina. Né? Foi todo mundo perseguido pelo STF com o apoio das Forças Armadas, porque daí é crime de terrorismo. Né? As Forças Armadas conseguiram eliminar, né, a presença de conservadores perto do Bolsonaro, né, porque afinal esses caras são tudo radicais, atacaram o STF, onde já se viu uma coisa dessa. Né? Se livrou de todo mundo e as Forças Armadas cresceu dentro do governo, ocupando os cargos e os postos antigamente ocupados por aliados conservadores. E depois fizeram a mesma coisa no Rio de Janeiro. Né? Primeiro eles tiraram as manifestações organizadas por caminhoneiros nas estradas, arrancaram o povo tudo de lá, por meio da tal da família militar, né, com o papinho de que não, vamos para frente do quartel, que lá tudo é lindo, lá ninguém pode encostar na gente. Aí foi todo mundo para frente do quartel, né, ficaram lá sendo feito de trouxa por gente como, né, Paulo Generoso, Ed Raposo, os meninos do Hipócrates, que também ajudaram a criar essa lenga-lenga de que, não, fica aí mais 72 horas, eu tenho informação lá de dentro, eu sei o que eu estou falando, etc. Espalharam a mentirada por uma série de supostos alanistas políticos que compraram a versão do Exército, né, de que, não, fica frio que vai ter golpe. Não vai ter golpe porcaria nenhuma, que vai ter um golpe na cabeça dos patriotas que estão lá. Então usou todo mundo nessa mega operação, uma PSYOP, que eu chamo, uma operação psicológica, né, de dissimulação, jogou todo mundo numa aventura imbecil lá dentro da Praça dos Três Poderes, de quebrar tudo, e aí acontece. Bom, aí começaram a quebrar tudo, o que tem que acontecer? Chama o exército para bater em todo mundo. O exército veio e prendeu 2.000 pessoas, o comandante do exército ainda se gaba disso, né? As pessoas foram dormir achando que nós estávamos lá protegendo, no outro dia ele chegou e prendeu todo mundo. Né? Levou todo mundo em cana, né? A direita desapareceu, não pode fazer mais nada, subiu do cenário político, as Forças Armadas ganhou o GSI de volta, ganhou um ministro da Defesa que é aliado dos militares, eles que indicaram o cara, o Múcio, está lá para fazer o trabalho para eles. Tiveram agora um incremento bilionário no orçamento, ganharam tanque novo, armamento novo, um monte de coisa nova, né? Estão nadando no dinheiro, tem cargos, né? Limparam, aliás, as Forças Armadas da influência de elementos, vamos dizer, radicais, né? Continuam nessa aliança com o STF, controlam o Estado brasileiro, cresceram enormemente, né, em poder dentro do Estado, né, e liquidaram o principal inimigo do Brasil, que é a direita, né, que é a direita antissistêmica, que fica falando mal aí dessa oligarquia. Né? Eles fizeram de novo o que eles sempre fazem. E tem gente ainda chorando aí, falando que o Silvio não entende nada do Exército porque eu não conheço as fofoquinhas lá de dentro, sabe? O general fulano não gosta de Beltrano. Né? Isso aí não existe. O que existe é a política do Exército. A política do Exército é essa. Né? Enganar os seus inimigos, fazer eles precipitarem no erro e depois aparecer como a solução de todos os problemas,
por meio de mais poder, mais crescimento, etc. É isso que eles fazem sempre, é isso que eles fizeram, e por isso que eu estou falando que esse negócio de golpe foi tudo, né, é uma farsa. Agora, voltando, por que eu comecei a falar disso? Né? Que eu já estou